Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, tá certo? Continuando o nosso estudo de protocolos para o controle de concorrência, a gente vai estudar hoje o conceito de múltipla granulosidade de bloqueio, tá certo? Então a gente viu já o protocolo de bloqueio em duas fases, o protocolo 2PL, um efeito colateral que é o deadlock, um outro efeito colateral que seria o live lock, tá certo? E agora nós vamos estudar a granulosidade de bloqueio. O que é que esse conceito quer, o que é que está por trás desse conceito, tá certo? É a quantidade de objetos envolvidos em um bloqueio. Então, quando eu tenho uma granularidade grossa, tá certo? Por exemplo, eu estou bloqueando uma tabela. E quando eu estou definindo uma granulosidade fina, eu estou bloqueando o quê? Apenas uma tupla, ok? Bom, por que esse conceito é importante? Porque observem que para cada bloqueio que eu setar para uma transação, eu tenho que incluir uma tupla, no caso do SQL Server, naquela tabela syslog.info. Se a minha granulosidade for fina, por exemplo, eu bloquear todas as tuplas de uma tabela de 6 milhões de tuplas, então lá na syslog.info vão aparecer o quê? 6 milhões de tuplas, uma para cada bloqueio, tá certo? Ao passo de que se eu bloquear toda a tabela line item, por exemplo, que tem 6 milhões de tuplas, ao invés de aparecer uma tupla em syslog.info para cada bloqueio, para cada tupla que está sendo bloqueada de line item, na realidade vai aparecer uma única tupla, tá certo? Que é bloqueando a tabela toda. Então essa é a ideia que está por trás do conceito de granulosidade. Bom, esse aqui é um importante parâmetro para a performance do sistema de banco de dados. Por quê? Porque quando eu tenho uma granulosidade grossa, mais grossa, eu vou diminuir o overhead no gerenciamento de bloqueios. Por que eu vou conseguir isso? Porque eu vou ter menos tuplas, tá certo? Lá naquela minha tabela syslog.info no caso do SQL Server, ou seja, eu tenho menos bloqueios. O número de bloqueios para eu ficar gerenciando é menor. Bom, mas quando eu bloqueio, por exemplo, uma tabela, todas as tuplas da tabela vão estar bloqueadas também. Então, vou reduzir o quê? A concorrência. Quando eu tenho a granulosidade mais fina, eu vou ter um alto overhead no gerenciamento dos bloqueios, já que eu tenho muito mais bloqueios, tá certo? E aumenta o grau de concorrência, porque se eu, por exemplo, ficar bloqueando tupla, assim que eu liberar o bloqueio da tupla, outras transações podem, mesmo enquanto uma transação está bloqueando uma tupla, outras transações podem acessar tuplas da mesma tabela, tá certo? E assim que eu liberar o bloqueio daquela tupla, outra transação vai poder acessar aquela tupla também. Então, quando eu falar de granulosidade, é fundamental por quê? Porque tem a ver com performance do meu sistema de banco de dados. Ou seja, eu vou ter um overhead entre... eu vou ter um trade-off, na realidade. Então, eu vou ter um trade-off entre o overhead no gerenciamento de bloqueios, certo? E um maior grau de concorrência que eu tenho lá na granulosidade mais fina. Eu tenho um maior grau de concorrência na granulosidade mais fina. Então, eu vou escolher se eu quero um menor overhead no gerenciamento de bloqueio ou um maior grau de concorrência. Bom, então, como é que eu vou introduzir esse conceito no protocolo do SPL rigoroso, tá certo? Então, a ideia que está por trás da implementação da múltipla granulosidade seria o que a gente está chamando aqui de grafo de granulosidade, tá certo? Se eu pensar numa organização lógica do banco de dados, a gente pode imaginar o seguinte: eu tenho meu banco de dados. Esse banco de dados é um conjunto de table space ou file groups. Dentro de cada file group eu tenho tabelas. Dentro das tabelas eu tenho minhas páginas e dentro das páginas eu tenho minhas tuplas, tá certo? Então isso é o que a gente está chamando de grafo de granulosidade. Bom, então como é que vai funcionar o 2PL com múltipla granulosidade, tá certo? Então a ideia é o seguinte: quando eu bloquear um nó no grafo de granulosidade, tá certo? Todos os descendentes vão estar implicitamente bloqueados com o mesmo tipo de bloqueio, tá certo? O que é que significa isso? Se eu bloquear uma tabela para escrita, todas as tuplas daquela tabela implicitamente vão estar bloqueadas com bloqueio de escrita, tá certo? Bom, então, quando eu bloquear um nó no grafo,
todos os descendentes vão ser implicitamente bloqueados com o mesmo tipo de bloqueio lá que eu coloquei no nó do grafo, tá certo? O que é que pode ser um nó no grafo? Uma tabela, uma página, uma tupla, tá certo? No caso do SQL posso bloquear um arquivo, assim por diante. Bom, então quando eu bloqueio o nó no grafo, todos os descendentes estão implicitamente bloqueados com o mesmo tipo de bloqueio e preciso também propagar para os nós ascendentes os efeitos do bloqueio, tá certo? Então, quando eu bloquear, por exemplo, uma tupla, eu tenho que propagar para todos os ascendentes daquela tupla. Quem são os ascendentes da tupla no gráfico de granulosidade? A página, a tabela, tá certo? E assim por diante. Então, eu tenho que propagar para esses ascendentes os efeitos do bloqueio lá da tupla, tá certo? E esses eu vou propagar de que forma? Através do conceito de bloqueio intencional, tá certo? E aí eu vou ter o intencional, um intencional para cada tipo de bloqueio que a gente já viu. Então a gente viu o bloqueio de leitura, de escrita e de update. Então eu vou ter o intencional de leitura, um intencional de escrita e um intencional de update, tá certo? Bom, só para vocês terem ideia, se eu voltar aqui para a Syslock Info, que a gente já começou a dar uma olhada nela na duas aulas passadas. Então, olha aqui a Syslock Info. Então, vocês podem observar aqui que eu posso ter os bloqueio nos vários objetos aqui, que é meu gráfico de granulosidade. Ó, eu tenho o banco de dados, tenho um arquivo, no caso do SQL Server, posso bloquear uma estrutura de índice, uma tabela, página, são chaves de busca, extensão, que é um conjunto de 8 páginas do banco de dados, e uma tupla, tá certo? Bom, e aí quando a gente viu os tipos de bloqueios, né, a gente viu bloqueios de que tipo? O 3, né, que é o de leitura, que é o compartilhado, o 4, que é do tipo update, tá certo? E o 5, que é do tipo exclusivo, que é o bloqueio de escrita, tá certo? E aí agora a gente viu que existe também o bloqueio de leitura, que é o bloqueio 6, aqui para o Syslock Info, o intencional de update, tá certo? E o intencional de escrita, tá certo? Então, aqueles intencionais que a gente está vendo agora, né, se eu quero implementar múltipla granulosidade, eles existem também no SQL Server, tá certo? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, aqui a gente tem os bloqueios intencionais. Bom, se apareceram esses novos bloqueios, então o que é que eu tenho que fazer necessariamente? Incluir esses bloqueios na tabela de compatibilidades, tá certo? Então, eu incluo aqui nesse slide, a gente está vendo agora a tabela de compatibilidade com os bloqueios intencionais. Então, se eu imaginar isso aqui, ó, então aqui eu tenho os intencionais, tá certo? E a partir daqui eu tenho os intencionais. Então, essa parte aqui da minha tabela de compatibilidade continua igual a que a gente viu na aula passada, com os bloqueios de leitura, tá certo? Escrita e update. Bom, e aqui essa outra parte, eu tenho o quê? Os intencionais, tá certo? Então, olhando para esses intencionais, a gente vai perceber o seguinte. O intencional se eu tenho um intencional de leitura, tá certo? Uma transação retém um bloqueio intencional de leitura em algum objeto do gráfico de granulosidade, esse bloqueio ele é compatível com todos os outros intencionais. Observem aqui que ele é compatível com todos os outros intencionais, tá certo? Bom, mas o intencional de leitura, ele é incompatível com quem? Com a escrita, tá certo? Então, se a transação tem um intencional de leitura sobre um objeto e eu quiser bloquear aquele objeto para escrita, então o intencional de leitura é incompatível com o bloqueio de leitura, de escrita, desculpa. E o intencional de leitura, ele é compatível com quem? Com o update. E o intencional de leitura é compatível com todos os outros intencionais, tá certo? Quando a gente olha para o intencional de escrita, observe o seguinte: o intencional de escrita é o quê? Incompatível
com todos os bloqueios de leitura, escrita e update, tá certo? Mas ele é compatível com o quê? Com o intencional de leitura, de escrita e de update. Então, um objeto no grafo de granulosidade, ele pode ter ao mesmo tempo um intencional de escrita para uma transação TI, tá certo? Sobre o objeto X, e ter um intencional de escrita, tá certo? Sobre o objeto X para a transação TJ, tá certo? Bom, então, tendo essa tabela de compatibilidade, o protocolo 2PL vai funcionar da mesma forma, tá certo? Para que é que serve esse intencional? O que é a grande preocupação que está por trás da criação desses bloqueios intencionais, tá certo? Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma transação TK, tá certo? Que pede um bloqueio. Então aqui eu tenho a transação TK pedir um bloqueio e conseguir um bloqueio sobre um objeto R aqui. Então imagina aqui que tem um grafo de granulosidade do meu banco de dados, tá certo? Então aqui eu tenho meu gráfico de granulosidade de um determinado banco de dados. E aí eu tenho aqui, o que é que eu estou chamando aqui de área? Imagino que pode ser ou table space ou file group, tá certo? Os P, R e S são tabelas. Para cada tabela eu tenho as páginas, tá certo? Descendo aí na hierarquia, então aqui na tabela R eu tenho as páginas 1, página 2, página 3, e para cada página eu tenho minhas tuplas, tá certo? Bom, então o cenário que a gente tem aqui é a transação TK conseguiu um bloqueio de leitura sobre a tabela R. Então a gente falou pela implementação do 2PL com múltipla granulosidade. Se uma transação conseguiu esse bloqueio de leitura sobre a tabela R, tá certo? Então todos os descendentes da tabela estão implicitamente bloqueados com o mesmo tipo de bloqueio, ou seja, todas as páginas dessa tabela e todas as tuplas de cada página da tabela, tá certo? Da tabela R, estão o quê? Com um bloqueio implícito de leitura. Por que eu estou falando de bloqueio implícito? Porque lá na estrutura de dados que eu fico registrando, armazenando informação sobre os bloqueios, basta aparecer um bloqueio de leitura para a página, para a tabela R, desculpa, porque o bloqueio aí é da tabela. Então, eu tenho um bloqueio para a tabela R e não precisa mais colocar os bloqueios das páginas e tuplas, porque ele vai saber implicitamente, né, ele vai inferir que todos os componentes da tabela R estão bloqueados também para leitura, certo? Bom, e aí a gente disse também que eu tenho que propagar para o ascendente, os ascendentes lá de R, esse bloqueio de leitura através do conceito de bloqueio intencional. Então, como o bloqueio era de leitura, eu vou propagar o bloqueio intencional de leitura. E aí eu propaguei para quem? Para a área 2, porque vamos supor que essa tabela está pertencente a uma table space área 2, tá certo? E propago também para o banco de dados. Bom, por que isso é necessário? Esse intencional. Pelo seguinte, se por acaso uma transação TI, tá certo? Quer bloquear a tupla 1, então aqui, vocês olhando para cá, o que é que eu tenho? A transação T1 bloqueando, pedindo um bloqueio, tá certo? Que eu não queria apagar a identificação da transação. Só um instantinho aqui, pessoal. Isso é um problema de coordenação motora. Pronto. Então a transação T1 TI, está pedindo um bloqueio, tá certo? De escrita para essa tupla T1, que pertence aqui à página 2 da tabela S, tá certo? Que também está na área 2. Bom, se eu conceder esse bloqueio, o que é que vai acontecer? Eu vou propagar, tá certo? Para todos os ascendentes dessa tupla, o intencional de escrita, tá certo? Só que quando chega aqui,
já tinha um intencional para a área 2. Só que o intencional de escrita e intencional de leitura, eles são compatíveis, então não tem problema. Tá certo? Bom, deixa eu só voltar aqui nessa figura para mostrar o seguinte. Deixa eu só tentar apagar aqui as marcações. Vou startar aqui de novo. Bom. Então agora vamos imaginar o seguinte cenário, tá certo? Eu tenho aqui a transação TK conseguiu um bloqueio de leitura, tá certo? Sobre a tabela R. Propaguei o intencional de leitura para a área 2, tá certo? E vamos supor agora, imaginar o seguinte cenário. Vem uma transação... vamos lá. Então, voltando aqui. A transação TK consegue um bloqueio de leitura sobre a tabela R. Todos os descendentes da tabela R estão com bloqueio, tem implicitamente um bloqueio de leitura também. Propaguei para os ascendentes de R o bloqueio intencional de leitura. E vamos imaginar agora o seguinte. Tem uma transação TI qualquer, tá certo? Que pede um bloqueio de escrita sobre a área 2, tá certo? Bom, o bloqueio de escrita, ele é incompatível com esse intencional de leitura, pela tabela de compatibilidade, tá certo? Então, se vocês olharem a tabela de compatibilidade com os intencionais, vocês vão ver que o intencional de leitura é incompatível com a escrita, tá certo? Porque a operação de escrita continua sendo incompatível. Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui, ó. Então, a situação que eu tenho lá, eu tenho um bloqueio de... desculpa, eu tenho um bloqueio intencional de leitura, tá certo? Para a transação TK, e chega uma transação TI pedindo um bloqueio de escrita, que seria esse caso aqui. Então, eu vou ter o quê? Uma incompatibilidade de bloqueios. Por quê? Porque a escrita continua sendo incompatível com todos os outros bloqueios, inclusive os intencionais. Tá certo? Bom, então voltando aqui para o nosso caso. Então, a transação TI quer conseguir esse bloqueio de escrita e ela não vai conseguir por causa da tabela de compatibilidade, que o bloqueio de o intencional de leitura ele é incompatível com o bloqueio de escrita, tá certo? Por que é isso importante? Se eu não tivesse propagado esses intencionais, o que é que iria acontecer? Esse bloqueio ia ser concedido para a TI. Esse bloqueio de leitura, de escrita, desculpa, para a transação TI sobre a área 2. Bom, se eu conseguisse esse bloqueio, todos os descendentes da área 2 vão estar com o mesmo tipo de bloqueio. Só que essa tabela aqui está com um bloqueio de leitura, tá certo? Para uma outra transação. E aí é como se eu tivesse um bloqueio de leitura e outro de escrita para a mesma tabela. Então, para evitar isso, é que eu propago os efeitos de um bloqueio na forma de bloqueios intencionais. Só para vocês observarem que isso acontece na prática, tá certo? Vamos aqui ver um experimento no SQL Server, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho uma transação T1, tá certo? Essa transação T1, eu estou colocando aqui um bloqueio de tupla, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Eu estou implementando o 2PL rigoroso com múltipla granulosidade. Essa operação select é uma operação de leitura, tá certo? Então a ideia aqui, se eu vou ler uma tupla com ID igual a 1 e vou bloquear essa tupla. Então a tupla vai estar com bloqueio de leitura e vou propagar para todos os ascendentes dessa tupla um bloqueio intencional de quê? De leitura. Porque o bloqueio referente à operação de leitura é um bloqueio de leitura. Bom, em quem seriam os ascendentes que a gente vai conseguir enxergar aqui na syslog.inf? Vai ser a página, né? E o outro ascendente vai ser a tabela. Então, é a tabela que contém a página que contém a tupla, tá certo? Esse seria o gráfico de granulosidade. Então, para a gente ver esse experimento, então vamos aqui executar
a transação T1, tá certo? Enquanto a gente está executando a transação T1, a gente vai olhar aqui a syslog.info. Então, eu vou agora executar essa consulta sobre a syslog.info. Então, aqui, bom, vamos lá. Então, o banco de dados, quem está acessando é o estoque, não é isso? Então, por isso que o banco de dados aí é o código 8, tá certo? O ID 8. Olha aqui, ó. Então, apareceu aqui um bloqueio do tipo 3, request mode 3, com resource type 9, né? Se eu mudar para mostrar aqui na syslog.info, então vou mostrar aqui a syslog.info. Então aqui, eu tenho um bloqueio do tipo 3, tá certo? Um resource type, um resource type 9. Então o resource type 9 é o quê? A tupla, tá certo? E aí apareceu também, se vocês olharem aqui, abaixo da tupla do bloqueio sobre a tupla, que é o resource type 9, tem o resource type 5 e acima tem o resource type 6, tá certo? E o request mode de ambas tuplas aqui é o que? 6, tá certo? Então vamos ver aqui na syslog.info quem são os recursos 5 e 6. Então, recursos 5 e 6. 5, tabela, e 6, página, tá certo? E o bloqueio, tá certo? É o bloqueio 6, não é isso? Que é um intencional de leitura. Ó. Vamos voltar aqui para vocês acreditarem em mim. Então, o request mode é quem? 6, tá certo? Para a página e para a tabela. Então, eu propaguei aqui o intencional para os ascendentes da tupla, tá certo? Vamos ver aqui se a transação... Vocês observam o seguinte, eu bloqueei uma tupla e eu tive que colocar uma tupla aqui na syslog.info com intencional de leitura para a página que contém aquela tupla e um intencional de leitura para a tabela que contém aquela tupla. Tá certo? Bom, vamos ver se a transação terminou para a gente mudar essa granulosidade, porque isso a gente pode definir na transação. Só um instantinho, pessoal. Vou conseguir aqui mudar de janela. Pronto. Então a transação já terminou. E agora o que é que a gente vai fazer? Ao invés de bloquear uma tupla, eu vou pedir para bloquear o quê? Uma página. Tá certo? Quando eu bloquear a tupla, a página, desculpa, o que é que vai acontecer? Todas as tuplas pertencentes à página que tem essa tupla com ID igual a 1 vão estar implicitamente bloqueadas com bloqueio de leitura. Então, deixa eu mover o cursor para a gente mudar esse bloqueio de tupla para a página. Então, eu vou pedir esse bloqueio aqui de página, tá certo? Opa. Pronto. Então, essa é a sintaxe. Mas a gente vai ver essa sintaxe mais na frente. E agora eu vou executar a transação. O que é que a gente espera ver lá na syslog.info? Eu vou ter um bloqueio de leitura para a página e vou propagar para o ascendente dessa página, que é quem? A tabela produtos, um intencional de leitura. Então, ao invés de ter 3 tuplas para o bloqueio, referente àquele bloqueio que eu fiz inicialmente para a tupla, agora só vou ter duas tuplas, tá certo? Então, vou aqui iniciar a execução dessa transação 1, vou para consulta para a gente ver a syslog.info e vou aqui executar essa consulta. Vejam que agora só apareceu o quê? Duas tuplas aqui, ó,
a tupla por resource type 6 com bloqueio do tipo 3, tá certo? Então esse bloqueio do tipo 3 é o quê? O bloqueio de leitura, que é o shared. E 6 é o quê? A página. Então, para vocês acreditarem em mim, vamos aqui na Syslock Info. Então, o bloqueio 3 é o bloqueio compartilhado, que é o bloqueio de leitura, e o recurso 6 é quem? Página. E aí o que é que vai aparecer? Vai aparecer um bloqueio do tipo intencional de leitura, que é o bloqueio o quê? 6, para que tipo de objeto? Lá no gráfico de granulosidade, a tabela, que é o 5. Então, se eu olhar aqui, ó, então eu tenho, desculpa, eu tenho aqui, ó, para essa tupla aqui, um bloqueio para a tabela, e esse bloqueio é o que? Um intencional de leitura, tá certo? E aqui, ó, observe que ele tem o ID da transação, tá certo? É a mesma transação, bloqueio para a mesma transação. Bom, e aí, para finalizar aqui, esses experimentos da gente, o que é que eu quero agora? Quero pedir um bloqueio sobre tabela. E agora vai aparecer apenas uma tupla lá na Syslock Info, tá certo? Referente aqui, a tabela que está sendo bloqueada, e o bloqueio vai ser de leitura, já que a operação aqui é uma operação de leitura. Então eu venho aqui, vou marcar aqui que eu quero um bloqueio para a tabela. Pronto. Então eu quero um bloqueio para a tabela. Vamos disparar aqui essa transação. Então começou a ser executada. Só mudar de janela. Pronto. E vou consultar novamente. Então aqui eu vou executar novamente essa consulta. Então observem que aqui na Syslock Info, o que é que aconteceu? Eu tenho apenas uma tabela, que é o Resource Type 5. Se eu voltar aqui para Syslock Info. Então, o Resource Type 5 é uma tabela. E o Request Mode vai ser 3. Por quê? Porque é o bloqueio de leitura que eu pedi. Então, se eu voltar para cá, vocês observam que o Request Mode é 3, tá certo? Então, para a mesma transação, eu tenho apenas um bloqueio, tá certo? Aqui na minha Syslock Info. Então, imagine se eu tenho uma tabela com 10 milhões de tuplas e eu for bloquear todas as tuplas da tabela, eu vou acessar e vou botar a granulosidade tupla. Então, na minha Syslock Info, vou ter bloqueio para quê? Para as 10 milhões de tuplas, tá certo? Mais os intencionais das páginas que tem essas tuplas, mais os intencionais das tabelas que contêm essas tuplas, tá certo? Então, quando eu tenho uma granulosidade mais fina, eu tenho, que é o bloqueio de tupla, eu tenho um maior grau de concorrência, mas eu tenho um alto overhead no gerenciamento de bloqueio. E quando eu tenho uma granulosidade mais grossa, que é o caso aqui, eu diminuo esse overhead, porque eu tenho menos bloqueio para colocar na Syslock Info, tá certo? Mas em compensação eu perco no grau de concorrência. Então, com isso a gente termina essa parte de múltipla granulosidade, e eu quero que vocês executem agora a seguinte atividade, tá certo? Que primeiro vocês vão desligar esse Lock Escalation, tá certo? O que é que significa isso? Se eu não desligar, o próprio SQL Server vai fazer o seguinte, ele vai ficar, mesmo que você peça para bloquear a tupla, ele vai, se eu não desligar o Lock Escalation, ele vai bloquear, por exemplo, a tabela. Ele vai identificar qual é o melhor tipo de bloqueio, né, a granulosidade de bloqueio para aquele cenário que eu vou executar aquela transação, e vai definir essa granulosidade independentemente do que o usuário colocou. Se eu desligar, tá certo? Ele vai obedecer o quê? O que o usuário está falando. Desde que eu use, no caso do SQL Server, o nível de isolamento Repeatable Read, que é o que eu estou aqui nesse slide, tá certo? Então, depois que vocês desligarem o Lock Escalation para a tabela Line Item, era o slide anterior, tá certo? Eu quero que vocês disparem a transação T1, tá certo? Então é nessa ordem. Então vocês disparam T1, tá certo? Disparam T2 e depois vão
acessar a tabela de a Syslock Info, tá certo? Então, nesse experimento, eu quero que vocês analisem os bloqueios concedidos e em que tipo de objetos, tá certo? Justificando por que foram concedidos esses bloqueios. Então, para essa atividade, desliga o Lock Escalation para a tabela Line Item do TPCH, então esse experimento é sobre o TPCH. Aí vocês vão disparar a transação T1, essa transação T1, né, 2PLR, tá certo? Depois a transação 2, T2, 2PLR, e 3 vão disparar a consulta sobre a tabela Syslock Info. E vão ver o que é está acontecendo lá na Syslock Info. Tá certo? Então, até a próxima aula, pessoal. E cuidem-se.